Olá, pessoal! Eu sou Priscila. Eu sou o Breno. Esse é o segundo episódio da série de podcasts do Pantalassa. Saúde mental e carreira. E aí, você precisa de um descanso? Desde o início do isolamento social, se tornou comum lermos e ouvirmos nas mais diferentes ferramentas de comunicação discursos relacionados ao tempo em casa que foi novidade para muita gente e sobre como aproveitá-lo de maneira produtiva. Métodos e truques para impulsionar o hábito de leitura, cursos diversos, idiomas, meditação, dentre outras dezenas de atividades, estão entre as sugestões de como tirar melhor proveito do seu tempo. Somado a isso, influenciadores e profissionais prestigiados exibem o melhor de seus momentos em redes como LinkedIn e Instagram, trazendo um referencial de comportamento e exemplo de sucesso. Seguindo essa tendência, mergulhamos na jornada do desenvolvimento pessoal sem medir esforços. Com as possibilidades de upgrade na formação e no conhecimento que podem trazer retornos financeiros no futuro próximo, a maioria das pessoas nem pensam duas vezes. Mas os ventos às vezes parecem não estar a nosso favor. O cenário do país não é nada favorável, com desemprego atingindo a casa de 12,8 milhões, segundo dados do IBGE em pesquisa realizada agora em agosto. Aprender, se aperfeiçoar, aumentar a empregabilidade tem sido a única maneira para aproximar o profissional da tão sonhada recolocação no mercado. E para piorar, as expectativas do mercado não são nada positivas. As previsões de queda no PIB estão entre 5% e 9% pelas análises do governo, FMI, Banco Central, dentre outras instituições. E o seguinte, em meio a toda essa turbulência, a gente perde horas de sono, convívio com familiares, passamos do horário de se alimentar, comemos mal e não temos horas para lazer ou para o descanso. E tudo isso para quê? Para acelerar o desenvolvimento pessoal e, na maioria das vezes, nem sabendo onde se quer chegar, ou fazendo isso sem nenhuma coordenação e planejamento. E de quebra, usamos essas frações de minutos de nossa agenda para o ruído mental que é a rede social, sobretudo quando nossas mentes estão extremamente fadigadas. E o resultado de tudo isso, caro ouvinte, é a fatura que nosso corpo manda. E os números não têm sido nada positivos com os brasileiros. A OMS relata que 6% da população brasileira será atingida pela depressão em 2020 e que ela tende a ser um dos maiores motivos de afastamento no mercado de trabalho. Esse percentual equivale a 12 milhões de pessoas, ou 3 vezes a população de Salvador. Já um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro aponta que os índices de ansiedade e depressão praticamente dobraram na quarentena, saltando de 4% para 8% no caso da depressão, e os quadros de ansiedade saíram de 8,7% para aproximadamente 15%. As crises de ansiedade e os casos de depressão geralmente são pontos culminantes de eventos ou sintomas que se apresentam em grande fadiga mental, a conhecida síndrome de burnout, sem contar os problemas associados a hábitos alimentares não saudáveis e o sedentarismo. Mas você, empregador, empresário, acha que isso é só problema do colaborador? Os altos índices de afastamento não são positivos para nenhuma das partes. A ausência de um colaborador por longos períodos vai comprometer a produtividade das equipes como um todo, principalmente quando isso acontece de modo inesperado. Um estudo do INSS de 2018 chancela que, em média, nosso país perde 40 mil dias de trabalho por ano, decorrentes de afastamento. Daí a importância das pausas. Mas a responsabilidade deve ser dividida, pois sabemos que um grande número de empresas ainda não ouve de coração aberto essa palavra, a pausa, mas o profissional deve se sentir seguro em fazer isso. Claro que existe o receio da cobrança ou o velho puxão de orelha, sabendo que tem muita gente no mercado rondando sua vaga. Mas a verdade é que pequenas pausas vão aliviar o estresse, vão aumentar a concentração e vão nos tornar mais criativos. Alguns especialistas recomendam pausa de 15 minutos a cada hora de trabalho, defendendo que o tempo total de trabalho não importa tanto quanto a maneira que você planeja essas horas. E a consequência disso é o ganho na produtividade, que é tudo que o profissional e empresa querem e precisam. As pausas são importantes, mas são só o começo. Destacamos a importância da gestão psicossocial, interação com os colaboradores, flexibilização de horários, melhoras dos espaços físicos e, de modo geral, iniciativas que proporcionem uma melhora na qualidade de vida e saúde mental.
Dentre essas iniciativas, é importante reforçar novamente a necessidade de uma desconexão, mesmo que por poucos minutos, mas já é o suficiente para descansar algumas áreas do cérebro e ativar outras, responsáveis pela criatividade e tomada de decisão, por exemplo. Isso é muito importante. Você pode achar que não, mas sim, você precisa de um descanso.